Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Você já viveu em outros mundos? Há vida em todos eles, afinal? O que revelaram os espíritos na codificação sobre isso? É o tema do episódio de hoje. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre evolução e moradas, por um quarto de hora. Não se turbe o vosso coração. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Credes em Deus, diz Jesus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Momentos antes de pronunciar estas palavras, ele inicia aquele que é o discurso de despedida. Jesus chama os seus discípulos de filhinhos. É no momento da última ceia que essas frases, isso que ele diz, acontece. Filhinhos, ele chama seus discípulos, um epíteto adequado, porque no ambiente judaico, as despedidas geralmente retratam um pai prestes a morrer, instruindo os seus filhos. Naturalmente, aqui nesse diálogo final, ele fala do futuro dos seus discípulos. Kardec escolheu utilizar, como nós vimos no episódio anterior, o termo vida futura para designar a vida espiritual. No entanto, a situação de cada um dos discípulos ainda está por ser definida, ou ainda está a ser preparada. Nos traz a ideia de que, embora seguidores diários, conviventes com o Cristo, a elevação espiritual dos discípulos precisa ser concretizada pelo trabalho no bem, meio que Jesus utiliza para preparar o lugar de cada um. Em se conquistando o crescimento moral, vivendo na terra em nome do amor, estendendo compreensão, paciência, devotamento, abnegação, podem aguardar a recompensa da paz no retorno ao mundo espiritual, que é sempre filha da consciência reta de quem cumpriu os seus deveres na encarnação. Este pensamento reflete a explicação dada por Kardec, onde designa a situação do espírito quando retorna ao mundo espiritual em conformidade com as suas conquistas morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 aborda, explora este tema, onde eles dizem que as moradas na casa do Pai podem ser entendidas sob dois aspectos: os diferentes mundos e diferentes planos evolutivos. A casa do Pai, a qual Jesus se refere, é o universo. As suas diferentes moradas são os mundos que circulam nesse espaço infinito e oferecem aos espíritos a oportunidade de encarnarem neles, moradas sempre correspondentes ao adiantamento destes mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem se referir ao estado venturoso ou infeliz do espírito no plano espiritual, na erraticidade. Conforme, então, o espírito se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que ele tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, por exemplo, na Terra, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos até. Enquanto alguns espíritos culpados ainda vagam pelas zonas sombrias, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito, dizem os espíritos.
Finalmente, quando um espírito inferior, mau, atormentado dos seus remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado daqueles que eram suas afeições, os seus amores, sofre grandes tormentos morais. Por outro lado, aquele que se esforçou no bem, em termos evangélicos é aquele o justo chamado, está em convívio com aqueles a quem ama e goza as delícias de uma felicidade indizível, indizível para quem está encarnado. Também nisso, portanto, podemos entender assim, há muitas moradas, não fisicamente circunscritas e nem localizadas. Do que os espíritos ensinaram, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos diversos mundos em relação ao adiantamento, ou à inferioridade dos seus habitantes. Comparando-se à Terra, Kardec coloca há aqueles mundos que são inferiores, há uns que são mais ou menos iguais e há os superiores. Nos mundos que são intermediários, o mal e o bem se misturam. Predomina aí um ou outro de acordo com o grau evolutivo da maioria. Não há, em relação a isso, uma classificação absoluta em relação aos diversos mundos, mas colocaram, para que fosse possível entendermos os níveis diferentes, nos apresentaram 5. Os mundos primitivos, destinados àquelas primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e prova, segundo, onde a característica é que o mal predomina. Terceiro, mundos de regeneração, nos quais as almas, os espíritos que lá vivem, ainda têm o que expiar, ainda têm que pagar alguma coisa, mas encontram repouso das fadigas da luta. Quarto, os mundos ditosos, onde o bem supera o mal. E os mundos, quinto, celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos depurados, onde o bem reina exclusivamente. Os espíritos que encarnam em um mundo qualquer, eles não ficam fixados a ele indefinidamente e nem também precisam passar todas as fases de sua evolução naquele planeta. Quando em um mundo qualquer eles atingem um determinado grau que aquela experiência que aquele mundo pode proporcionar, não tem mais por que ficar ali. E assim, então, passam para um mundo mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Em relação a essa comparação, esses 5 estados de planetas, de mundos, a Terra é caracterizada, dizem os espíritos, como um mundo de expiação e prova. O segundo ainda percorrido pela humanidade terrena. O mal ainda predomina, embora em poucos anos inicie definitivamente a entrada no que estão revelando o mundo de regeneração, onde essa característica começará a mudar de uma maneira mais intensa e visível, até que depois chegue ao mundo ditoso, onde o bem finalmente vai superar o mal. Lá no Livro dos Espíritos, em relação aos habitantes de outros mundos, que nós por ora ainda não tivemos contato, mas ele pergunta se os habitantes desses outros mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Olha que pergunta interessante. Os espíritos responderam: olha, é fora de dúvida que eles têm corpos, porque os espíritos precisam estar revestidos de uma matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, esse corpo, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Ou seja, se é um mundo bem adiantado, o corpo material ele é mais sutil. Se é um mundo mais atrasado, ele é mais grosseiro, vamos colocar mais próximo ao que nós conhecemos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que nós temos de percorrer, porque, dizem os espíritos, há muitas moradas na casa de nosso Pai, e, como consequência, de muitos graus evolutivos são essas moradas. Essa resposta que foi dada é aquela que vai ser testemunhada por todos nós quando ocorrer
finalmente, o nosso contato com os seres de outros mundos. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, logo, Kardec escreve o seguinte, ó, com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita às modificações do corpo que são exigidas pelo meio o qual se tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa, igualmente, é a forma de todos os espíritos não encarnados, aqueles que só têm o perispírito, e com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou os espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas vejam dessas reflexões, que implicações isso pode ter para nós, para nossa consciência? Esse conjunto de revelações foi dado pelos espíritos, organizados por Kardec, nos colocou definitivamente com a consciência do nosso lugar. A Terra é um dos inúmeros planetas que existem. Nós, encarnados aqui, não somos obras exclusivas de Deus. Contemplação das estrelas à noite é olhar para um irmão distante. Quando nós pensamos na grandeza dessa escala evolutiva do qual fazemos parte, tomando consciência de nosso papel, nos perguntamos: será que eu estou fazendo de tudo que está ao meu alcance para aproveitar a encarnação? Será que não está na hora de me libertar de velhas amarras, de velhos sentimentos? Tenho um grande caminho a percorrer. Quanto mais nos esforçamos, mais rápido chegaremos à felicidade para a qual Deus nos fez. Portanto, olhe para adiante. O seu futuro é de paz, de alegria. Essas dificuldades, essas intrigas, perseguições, essas incompreensões são coisas do momento, úteis, embora devemos passar. Mas há uma escolha. Podemos nos prender às disputas e revoltas transitórias da vez ou seguir em frente a si mesmo em meio aos problemas e dificuldades, visando o nosso futuro, confiando em Deus. Eis a reflexão. Tenhamos fé. Muitos de nós nos encontramos nas seguintes situações. Quando exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota uma vida simples, passa a ser acusado de relaxado. Se busca ser bondoso, é tomado como tolo. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se é tolerante, é visto como incompetente. Se usa de energia, passa a ser chamado de cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por uma pessoa vaidosa. Se procura se melhorar assumindo os comentários evangélicos, é chamado de fingido. Apesar de semelhantes conflitos, comenta Emmanuel, sigamos agindo e servindo, fazendo tudo pelo nome de Jesus. Ele disse que prepararia lugar aos seus discípulos na vida mais alta. Há muitas moradas na casa do Pai. Continuemos, pois, trabalhando com dedicação na sementeira do bem, porque o Cristo segue servindo à nossa frente. Tenhamos fé. Gente, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos. Espero vocês no próximo episódio. Queria deixar aqui um abraço especial a todos que nos escutam na Espanha e na Nova Zelândia. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clica no botão de seguir ou de curtir do seu agregador e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Pode nos seguir lá no Instagram também, no Espiritismo e Evangelho ou no Gilton Carr. Pode deixar o seu Instagram também nos comentários se você nos escuta pelo Spotify. Na postagem lá eu vou marcar todos que responderem e colocar também as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio aqui. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.